Bem, agora nós vamos falar desses dois regimes autoritários, salazarismo e franquismo. Vamos entender que o nazismo e o fascismo se estabeleceram na Alemanha e na Itália, respectivamente. E esses modelos de totalitarismo que eram de direita, eles se espalharam por outros países europeus. É o caso do salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Vamos entender um pouco de como foi estabelecido esses regimes totalitários de extrema direita, tanto em Portugal como na Espanha. Antes da gente prosseguir, é interessante ressaltar que é colocada aqui uma diferença entre totalitário e autoritários. E os regimes do salazarismo e do franquismo são elencados como regimes autoritários e não totalitários. E são colocadas algumas diferenças básicas entre esses dois regimes. Por exemplo, no caso dos regimes totalitários, que foram estabelecidos na Alemanha e na Itália, existia uma exaltação ao líder. O líder era visto como um deus, como um chefe. Isso já não acontecia nos regimes autoritários, que aconteceu nos países ibéricos. A mobilização social também era limitada. Já no totalitarismo, o sistema estava presente em todas as instituições da vida da pessoa, em tudo, tá? Na religião, no esporte, na educação e assim por diante. No autoritarismo, não. No autoritarismo, já existia aí uma certa limitação da mobilização social. E também podemos ver outra diferença entre o totalitarismo e o autoritarismo, é que no autoritarismo, mesmo defendendo uma ação anticomunista e também uma ação contra determinadas classes sociais, ou seja, um preconceito de classes, eles não tinham um programa ideológico definido, como houve nos sistemas totalitários, que foi na Alemanha e na Itália. Então é interessante a gente observar essa diferença entre o autoritarismo e o totalitarismo, colocados aqui. Então, vamos entender o salazarismo. Bem, o início do salazarismo se deu igual aos regimes totalitários. Portugal estava passando por um momento de crise, tá? Havia uma crise econômica, uma crise política, o governo estava passando por mudanças e foi nesse período que foi implantado os conservadores, autoritários e militares. Então o poder, tá, foi colocado na mão desses militares conservadores. E esse poder chegou na mão deles através de um golpe em 1926. Então esse golpe em 1926 levou o poder até esses conservadores militares. E foi através deles, tá, com todo esse conservadorismo, que o poder chegou até o professor e economista Antônio de Oliveira Salazar, daí o nome salazarismo. Esse grupo, eles eram contra ao liberalismo econômico, ao individualismo, ao socialismo, enfim, eram contra todos esses fatores que são predominantes em uma democracia. Bem, Salazar, quando chegou no poder, ele simplesmente fez as reformas que ele achava mais interessante. Então, o governo dele foi marcado pelo favorecimento da burguesia, perseguição aos grupos de esquerda e também a existência de um partido único, tá? Esses pontos são idênticos ao totalitarismo. Ele agiu igual aos líderes totalitários que nós vimos até agora. Perseguição aos inimigos, favorecimento da burguesia e o fim do pluripartidarismo.
também, seguindo o modelo aí dos regimes totalitários, ele reprimiu a liberdade de expressão, proibiu as greves e criou aí uma polícia política, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE, ok? Então, todas as forças que os regimes totalitários implantaram, Salazar, no seu regime autoritário, também implantou. Ainda mais, ele seguiu mais uma vez o líder, que no caso dele é Hitler, e criou aí a Mocidade Portuguesa. O que te fez lembrar? Isso mesmo, a juventude hitleriana. Então, a Mocidade Portuguesa tinha o objetivo de promover uma formação militar e desenvolver a capacidade física, de caráter, de disciplina, assim como a juventude hitleriana tinha. Lembra que quando eu falei até da juventude hitleriana, eu lembrei até dos espartanos? Então, lá em Portugal, debaixo do salazarismo, aconteceu a mesma coisa. Então, Portugal manteve o Estado Novo até 1974, ok? Estado Novo, mesmo nome que ganhou aqui no Brasil, o governo de Vargas. Mas isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra aula. Salazar acabou afastado da presidência em 1968, mas mesmo assim o regime se manteve, tá bom? Marcelo Caetano comandou o país até a eclosão do movimento denominado Revolução dos Cravos, que marcou o fim do salazarismo. Então temos aqui a Revolução dos Cravos, decretando finalmente o fim do salazarismo em Portugal. Bem, agora vamos entender como vai ocorrer o franquismo na Espanha, outro país ibérico. A Espanha se mostrava um país agrário até início aí do século XX, tá? Porém, novos políticos surgiram aí ideologias revolucionárias. E essas ideologias promoveram ações com o objetivo de melhorar a condição de vida da população e modernizar a Espanha. Então foi nesse contexto que ocorreu aí uma profunda crise econômica, especificamente em 1931, e o rei Afonso XIII foi deposto e a república foi proclamada. A mudança não provocou só melhorias significativas, fato que levou diversos grupos políticos a lutarem pelo poder. Ou seja, toda mudança existe um estranhamento. Então essa mudança política de monarquia para república não foi maravilhoso. E isso causou um estranhamento na população, que causou o quê? Certas revoluções e a luta pelo poder. E foi nessa luta que o lado mais conservador, apoiado pela Igreja Católica, optaram por escolher o general Francisco Franco como candidato. E sim, ele foi escolhido, mas ele não acabou ganhando. Ele não foi vitorioso. Quem ganhou a eleição nesse ano foi Manuel Azaña. E Manuel, ele anunciou várias reformas, inclusive a reforma agrária. E nós sabemos que quando falamos em reforma agrária, isso mexe profundamente com os conservadores. E foi nesse meio de reformas e mexer com a parte agrária que a população ficou revoltada, fez frente à vitória do Partido da Frente Popular e foram para as ruas. Eles não aceitaram a vitória de Manuel Azaña. E o povo foi para a rua. E esse movimento recebeu o nome de Guerra Civil Espanhola, porque o povo não aceitou as medidas, não aceitou as reformas e foram para as ruas reivindicar. E essa guerra se arrastou de 1936 até 1939. Então vai ser nesse contexto que Francisco Franco ele vai chegar no poder. Porque o candidato eleito pelo voto, o Manuel Azaña, não vai ser aceito, porque ele mexeu com os poderosos, ele mexeu com a aristocracia agrária, ele mexeu com os grandes latifundiários. Porque sempre quando nós falamos em reforma agrária, melhoria nas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores rurais e urbanos, nós, ou eles, os políticos que falam sobre essas melhorias, eles estão cutucando a aristocracia. E foi isso que ocorreu. E eclodiu aí na Espanha essa guerra civil, que vai durar aí de 1936 a 1939.
E essa guerra civil vai causar uma destruição enorme em várias cidades espanholas, principalmente na cidade de Guernica, que nós vamos ver mais à frente. Então nós tínhamos aí uma disputa representada por dois lados. Uma era a Frente Popular e outra eram os nacionalistas. Como eu já falei, a Igreja Católica ela vai apoiar aqui Francisco Franco, até porque uma das mudanças promovidas ou idealizadas por Manuel Azaña, que fazia parte da Frente Popular, era o confisco dos bens da Igreja Católica. Então, lógico que a Igreja Católica não iria apoiá-lo. E é interessante a gente observar que essa guerra civil espanhola, ela teve a participação de outros países. Como nós vamos ver, a Alemanha e a Itália vai fornecer armas e homens para Francisco Franco. Elas vão estar ali fornecendo, ajudando Francisco Franco a ganhar essa guerra civil e a ter aí o poder definitivo na Espanha. E é o que vai acontecer. A Frente Popular contou com o auxílio da União Soviética, da França e das brigadas internacionais, formadas por voluntários de diversos países, inclusive do Brasil. Mas o conflito vai terminar em 1939 com a vitória de Francisco Franco, quando ele vai assumir o poder definitivamente e o seu governo vai ser marcado pelo anticomunismo, ou seja, ódio aos comunistas, e também pela repressão política e pela existência de um único partido, que vai receber o nome de Falange Espanhola. Bem, qual foi o saldo dessa guerra civil espanhola? Que foi uma guerra civil, mas teve a participação aí de vários países estrangeiros. Bem, foi de aproximadamente 1 milhão de mortos e 2 milhões de feridos. E é importante nós ressaltarmos que Hitler e Mussolini, eles testaram a eficiência de seus armamentos nesse conflito. Aparentavam estar ajudando, mas na verdade eles estavam apenas aproveitando do conflito para ver se os seus brinquedos bélicos, que já estavam sendo imaginados ali, que eles iriam usar na Segunda Guerra Mundial, realmente tinham um poder de ação que eles imaginavam. Porque eles estavam provavelmente já pensando na Segunda Guerra Mundial. Bem, esse foi um resuminho rápido, tá? Do salazarismo e do franquismo, salazarismo e franquismo, que aconteceu aqui nos países ibéricos, Portugal e Espanha. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.